e com certeza serão inesquecíveis em todas as nossas vidas diante desse momento histórico em que podemos estar adentrando a seus lares de todas as partes do Brasil e do mundo. Então, desde já, nós queremos agradecer por nos permitir adentrar suas casas, juntamente com vocês, para que esse momento possamos fazer esse trabalho tão grandioso que é divulgarmos a nossa doutrina. Hoje, nós temos a alegria de ter como parceiro da noite hoje a Casa do Amor Fraterno, aqui de Jacareí, e a oradora será a nossa companheira, amiga, a Maria Ângela, que vai falar sobre os filhos do Pai jamais estarão abandonados. Antes de passarmos para o nosso companheiro Secarelli, que é o presidente da Casa do Amor Fraterno, a quem vai fazer a prece inicial, vai apresentar a casa anfitriã da noite hoje, e depois a oradora. Nós queremos agradecer a todos pela audiência, por estar nos acompanhando durante todos esses dias, e nós convidamos que se inscrevam nos canais da USA Intermunicipal de Jacareí para ter acesso a essas palestras que permanecerão gravadas lá. Então, nós queremos muito que vocês se inscrevam nos nossos canais e, ao final, nós iremos fazer as referências. Para quem está chegando agora e não conhece, a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é uma entidade representativa do movimento paulista junto à Federação Espírita Brasileira. Nós, da USE Intermunicipal de Jacareí, ela é uma entidade, como já foi dito, da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que agrega o movimento e o trabalho das casas espíritas de Jacareí, Santa Branca, Guararema, Santa Isabel, Igaratá e Nazaré Paulista. A USE é a união dessas casas, é a união dos centros espíritas que faz juntamente conosco este movimento acontecer. Então, nós queremos deixar registrado os nossos sinceros agradecimentos por esses companheiros e companheiras que estão sempre conosco, nos ajudando a promover a divulgação da doutrina espírita. Então, eu vou passar, então, a palavra ao nosso companheiro Secarelli, que dará prosseguimento ao nosso sinal de hoje. E, ao final, eu retornarei para fazer a prece final e encerramento. Então, desde já, nós queremos deixar registrado o nosso agradecimento à Casa do Amor Fraterno por ter aceito esse desafio de estar conosco, de estar utilizando essas ferramentas digitais e, o que é mais importante, nos ajudar nesse trabalho. Muito obrigado, e é com você, Secarelli. Boa noite a todos. É sempre um prazer participar da Semana Espírita de Jacareí, da Intermunicipal Regional, né? É sempre muito prazeroso, e a gente entende, como entidade espírita, a importância desse evento dentro da nossa cidade, da nossa região. Então, eu gostaria de agradecer a todos novamente, e em nome da Casa do Amor Fraterno, que fica ali na rua Santa Terezinha, número 97, ali no próximo ao centro de Jacareí, também convidá-los para quando a pandemia acabar, né, que nos conheça, que participe também, né, que a integração das casas espíritas é um bem maior, que é muito importante para a sociedade espírita brasileira, mas quando a gente se fortalece dentro do nosso município, é ainda mais importante. Essa casa é uma casa que foi fundada em 1997, então, portanto, tem 23 anos, né? A Maria Ângela, que é a nossa palestrante da noite, ela é uma das fundadoras da casa, ela tem muita história, né? E a gente tem muitas atividades interessantes do ponto de vista espírita para que todos possam divulgar, frequentar, né, e auxiliar nos nossos trabalhos. Nós fazemos atendimento fraterno, evidentemente que na pandemia isso dificultou muito, mas algumas atividades a gente até deixou de fazer, mas outras a gente ainda está conseguindo fazer online, fazendo presencialmente, tomando alguns devidos cuidados, né?
a gente faz estudo da doutrina espírita, a gente faz evangelização infantil, que agora também está suspensa em função da pandemia, né? Temos a nossa sopa, que é é bem conhecida na cidade, né, pelo saborzinho que a dona Ângela, a dona Helena, nossas cozinheiras lá, nosso chefe de cozinha fazem seus temperinhos, né? Ainda continuamos distribuindo as cestas básicas, também temos cursos de meditação, de reiki, né? Então, são muitas atividades que ou fazem parte da rotina espírita ou complementam a rotina espírita. É uma casa pequena, aconchegante, e nosso propósito é sempre parecer com que é uma extensão da nossa casa ali dentro, para que todo mundo se sinta à vontade, num um ambiente bem descontraído, né? Focado na doutrina espírita, nos ensinamentos do Cristo. Então, vamos fazer a oração de abertura para a noite de hoje, né? Vamos, então, serenando nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, agradecer por tudo que somos e por tudo que temos, né? Para que nossos espíritos de luz, que nos acompanhem em todos os momentos, né, nos dê força e coragem na busca do nosso desenvolvimento espiritual e da nossa transformação e evolução espiritual. Estamos aqui para evoluir, afinal de contas, esse é o nosso principal objetivo, né? Nós queremos, desejamos e pedimos aos nossos irmãos de luz que possamos passar pela porta estreita. Nós não queremos a porta larga. É um exercício da nossa espiritualidade. Então, nós escolhemos o Espiritismo para seguir esse caminho. E esse caminho se dá por uma evolução individual, pela fé raciocinada. E por isso pedimos a Deus que esteja sempre conosco nesse caminho, nessa jornada, que ora é difícil, mas estamos sempre com muita fé. E eu vou, nesse momento, usar uma palavra que a gente aprendeu recentemente na palestra da Semana Espírita, né? Que é a eudaimonia, que é para que a gente possa, na noite de hoje, com todos esses ensinamentos da nossa Semana Espírita, que a gente possa fazer de nós o que é de melhor para nós. Tudo que a gente possa fazer com muita Deu uma travada, não? Fique à vontade, Ângela. Agora todo esse público está à sua disposição. Uau! Boa noite a todos, meus queridos amigos, para aqueles que eu conheço e para aqueles que eu ainda não conheço presencialmente. Muito obrigada por estarem aqui conosco nesta festividade. Eu quero falar só um pouquinho antes das minhas palavras diante do tema, né? Porque muito me fez lembrar do meu decorrer, dessa coisa de abraçar a doutrina espírita. Eu tinha 10 anos, mais ou menos, ou um pouquinho menos, quando eu fui para um encontro de jovens espíritas, que a minha irmã me levou, a Dora, que inclusive está aqui na nossa sala, e ela me apresentou a doutrina. E eu nunca mais saí. Então, nós temos na memória o Paulo Ortiz como o nosso porto seguro, o nosso norte, a raiz, a árvore, os frutos, que tudo fez crescer no nosso município. Então, foram muitas semanas espíritas que tivemos a oportunidade de participar. E hoje eu quero entregar de coração as palavras que eu possa atingir o coração das pessoas também,
mas, sobretudo, os nossos irmãos que trabalharam na seara espírita dentro da cidade de Jacareí. Foram tantas pessoas que deixaram marcas profundas nas nossas vidas e de tantas outras pessoas, não é? Então, eu quero deixar aqui a nossa gratidão por eles terem nos proporcionado tantos conhecimentos, serem auspiciosos no sentido de trazer para nós a gratidão da doutrina dos espíritos em nossas vidas. Então, primeiramente, eu queria realmente agradecer a esses espíritos já na espiritualidade, né? Hoje, na espiritualidade, talvez, né? Não sabemos, né? Tudo. Mas que eles possam receber esses eflúvios de amor e de gratidão que temos para com todos eles, né? No nosso tema, não é? O tema central da família, né? Da Semana da Família, é a pergunta, né? Que Paulo faz a Jesus. E quando a gente pensa, faz uma reflexão em cima dessas palavras, nos vem tantas coisas, né? Tantos ensinamentos, que a doutrina dos espíritos, nessa possibilidade de nos esclarecer com tanta propriedade cada palavra, cada vírgula, cada pingo. E aí a gente pode, com isso, nos enveredar nessa bebida tão doce e maravilhosa que é a nossa doutrina. E aí, então, quando a gente lembra de Jesus no planeta, quando Jesus, essa criatura que faz parte da nossa vida, que deve, né, fazer parte da nossa vida, Jesus, em nenhum momento, em nenhum dos evangelhos diz que Jesus perguntou: o que queres que eu te cure? Jesus nunca fez essa pergunta. Jesus perguntava: o que queres que eu faça? E quando Jesus cura o cego, ele não pergunta para o cego. Ele não faz essa pergunta: o que queres que eu faça? Ele pergunta o que ele deseja. Porque, veja bem, nem toda a pergunta nós queremos uma resposta que a gente gostaria de ouvir. E até mesmo de fazermos uma reflexão, se Jesus perguntaria para ele assim: você quer que eu cure da sua cegueira? Será que naquele momento ele poderia responder para Jesus: não, eu estou com uma dor de ouvido tão grande que eu prefiro primeiro que cure meus ouvidos? Então nós temos que ter uma delicadeza, principalmente quando estamos dentro da nossa casa espírita, quando uma pessoa vem nos pedir algo. A gente precisa ouvir o outro, ouvir o que ele realmente deseja, e não já soberbadamente assumirmos um lugar que nem sempre é para nós. Mas aí Jesus, não é? Essa divindade, esse Espírito maravilhoso, que ao encontrar-se com Paulo na estrada de Damasco, ao aparecer para Paulo, né? E é muito bom lembrarmos que Jesus, ele não apareceu a Paulo de uma forma física. Foi uma grande luz. E a luz cegou Paulo. Mas Paulo sabia que era Jesus. Porque Jesus, ele sabia das histórias que ele tinha ouvido
sobre Jesus. Então, ele sabia que era Jesus. Ele não tinha dúvida nenhuma que era Jesus. E aí, nesse momento, foram tantos sentimentos, e ele acolhe aquela presença de Jesus e pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? Aí Jesus diz para ele: volte e vá encontrar Ananias. Ananias vai curar. E aí você pensa assim, como muitos oradores espíritas relatam, né? Será que Jesus tinha lá um pergaminho inteiro e perguntou para Paulo assim: Paulo, quantos anos você tem? Qual o seu nome? Qual a cidade que você mora? Quais as suas qualidades? Quais os seus defeitos? Não, Jesus não fez isso. Conhecendo a alma de Paulo, ele já conduz Paulo para uma redenção de si mesmo. E nesse caminhar, não é? A gente vai vendo que nós, quando vamos pedir algo a Jesus, se estamos cegos, não é o cego do corpo físico, mas a cegueira de nós mesmos. Será que nós somos capazes de pedir a Jesus que fortaleça os nossos pontos fortes ou que nos deixe nos pontos fracos? O que será que nós íamos pedir para Jesus? Será que nós estaríamos agora numa esperança de termos mais coisas? De termos mais condições financeiras, de termos nosso carro, de termos a nossa casa, e termos. O que será que nós iríamos pedir a Jesus? Né? E também temos que fazer uma avaliação de nós mesmos, se nós estaríamos prontos para aceitarmos os convites de Jesus. E como hoje estamos dentro da casa espírita, qual é o convite que nos faz os espíritos e Jesus dentro da casa espírita? Qual é o nosso papel? Ao longo dessa semana, dessas palestras que aqui foram ouvidas, nossos irmãos fizeram relatos incríveis, maravilhosos, que nos fortaleceu e que, com certeza, diante de todos esses conhecimentos que adquirimos, nós não podemos sair do mesmo. Nós temos até quarta-feira palestra, se não me engano. Então, olha só, nós temos ainda mais alguns dias para revermos. Se não tivemos tempo para fazermos essas reflexões durante a pandemia, porque não é à toa que ela chegou nas nossas vidas. De que jeito nós vamos sair dessa pandemia? E aí, então, a gente que está abraçando o Evangelho do Cristo, que é o maior bem que nós temos, que faz com que a nossa alma possa enxergar mais à frente, que possa nos enxergarmos. Porque hoje nós não podemos mais perder tempo querendo enxergar pelo olho do outro, ver o mundo pelos olhos do outro. Porque cada um é cada um e cada um pensa de uma maneira. Cada um tem um método de aprender. Então, cada um de nós aprendemos de uma certa maneira. E essa semana ainda falava para minha filha,
porque muito envolvida com a escola e muita live, escola, né? Então vai deixando para trás um pouco essas questões do evangelho. Aí eu falei para ela assim, pois é, quando vocês eram crianças ou mais adolescentes, vocês queriam estudar ouvindo música. Então, trabalhe ouvindo evangelho, ouvindo uma palestra, mesmo que seja uma palestra de 15 minutos, vai fazer a diferença se você assistir logo pela manhã ou ouvir logo pela manhã. Então, a gente precisa estar aberto para as coisas. Precisamos estar aberto para o evangelho de Jesus. E aí tem uma história, né, dessa questão de estar aberto para o evangelho. Uma história de Chico. Um homem muito rico daqui de São Paulo, um grande empresário, chegou num carro importado na porta da Casa da Prece em Uberaba e logo se dirigiu ao Chico. Não esperou. Aí ele falou, Chico, eu vim porque eu preciso de uma palavra do meu filho, que desencarnou há pouco tempo. Eu preciso de uma carta. Aí Chico, conhecedor da alma humana, com a presença amiga do nosso querido Emmanuel, ele percebe muito mais. Daí Chico fala para ele, meu irmão, o telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. E eu sou mero escutador. O homem fica meio que enfurecido. Tira do bolso um pacote de dinheiro. E fala para Chico, eu pago por essa carta. Aí Emmanuel aproxima-se muito de Chico. E Chico, seu tamanho, né, não era tão alto, torna-se um homem de quase 2 metros. E aí, na sua autoridade, tanto Chico quanto Emmanuel, diz ao homem, meu irmão, você bateu na porta errada. Não é assim que acontecem as coisas. Você já cometeu tantos erros, meu irmão. Seu filho, ele não morreu tão somente de um acidente de moto, ele se matou. Ele era usuário de droga. E sabe por que ele foi para as drogas? Porque você facilitou. Você não ensinou seu filho a valorizar o que tinha. Seu filho não quis estudar. E você concordou. E agora, o seu outro filho vai também suicidar-se. Então, meu irmão, a gente não compra uma ação dessa forma. Eu pago com cheques. Se for pouco esse dinheiro, meu irmão, volte para a sua cidade, reflita. Quem sabe, em outro momento, você aqui estará conosco. Então, é por aí. O que nós estamos buscando dentro da casa espírita? Facilidades? Achamos, porque somos espíritas, as coisas serão mais fáceis para nós? Lê do engano. Será que nós vamos para a casa espírita no sentido de queremos um trabalho que vá nos trazer um conforto? Isso eu vou falar um pouquinho mais lá à frente, mas podem ficar pensando um pouco. E aí, então, nós muitas vezes pedimos coisas para Deus, né?
Mas o que nos é dado é somente o que precisamos. Porque aquilo que nós queremos pode ser o nosso desastre espiritual. Pode ser a porta que nos levará ao abismo. Então, tudo que nos é dado, que nos é permitido por Deus, está tudo certo. Até mesmo as dores, até mesmo os sofrimentos, até mesmo o filho que não é tão grato assim, ao marido, à esposa, e tantas coisas que vão acontecendo em nossas vidas que a gente acha que são pedras no caminho, mas que a gente precisa mesmo é ter certeza que os filhos do Pai jamais serão abandonados. Deus nos propõe caminhos nunca antes esperados por nós. Então, pensemos nisso, que nós vamos ter não o que queremos, mas o que precisamos ter. Né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, não é? E Abigail, no livro Paulo Estevam, e eu convido a todos vocês, que muitas vezes não tem um tempo mesmo para ler, né? Mas que o tempo a gente que faz, né? Escutem a radionovela, as radionovelas que estão sendo apresentadas, estão voltando com toda a força na internet, né? Escutem os livros. Maravilhoso, encantador. E nos diz uma das nossas irmãs, a dona Isabel, e também a Sueli Caldas, que olha que coisa magnífica, que quando nós abrimos há 2000 anos as obras primeiras de Emmanuel, não tão somente elas, mas as outras também, um facho de luz nos alcança. Olha que maravilha! Que maravilha! E eu sempre falo isso, que quando nós passamos a ler uma obra, o espírito responsável por aquela obra, muitas vezes, vem nos visitar. Eles conectam conosco, ou nós com eles. Por isso nos emocionamos muitas vezes ao lermos um livro espírita. Então, escutem a radionovela. Tem a mesma emoção, viu? E aí Abigail disse ao jovem, imbatível Paulo: ama meu irmão, ama meu filho, ama meu querido. Porque quem ama consegue enxergar, no mínimo, dizem os espíritos, há 1000 anos à frente. Olha como o amor é capaz de fazer coisas que nós desconhecemos, que muitas vezes nós não acreditamos. Mas não é o amor de homem e mulher, não é o amor de mãe e filho, de filho para mãe, de parentesco, mas amar a tudo e a todos. Amarmos as criaturas com as suas diferenças, com as suas indiferenças. Amarmos as criaturas da natureza, os animais, os pequenos seres. Aprendi a duras penas
que eu não devia ter comprado cristais. Eu adoro cristais. Pedras de cristais. Porque quando a gente compra, nós estamos fortalecendo a venda ininterrupta de cristais, destruindo a natureza. Não sabia. Hoje já não vou comprar mais. Aprendi. Aproveito aqui para a gente poder lembrar do Pantanal, da Amazônia, das serras que estão pegando fogo, das matas que estão pegando fogo no Brasil. Deixo uma pergunta aqui. Será que é de ordem divina ou é do homem? Penso eu, na minha vã ignorância, que tem mais dedo de homem. Porque a ganância humana é muito grande. Muito grande. E está atingindo formas, ou seja, seres da natureza que a gente nem dá muito valor no dia a dia. A minhoca, o tatu-bola, que vai abrindo caminho para a minhoca passar. Então, são pequenos seres que a gente nem dá valor, mas que têm uma importância ímpar na natureza. Cada um no seu lugar e na sua missão a cumprir diante do Pai. E aí, Abigail, ao dizer isso, né, para Paulo, ela ainda diz assim, que quem ama é capaz de ver sementes numa fruta, numa laranja. É capaz de ver nesta semente outras frutas. E dizem os nossos, tem um provérbio chinês, né? Nossos irmãos chineses, que podemos abrir uma laranja e contar as sementes. Porém, não somos capazes de saber quantas laranjas estão nelas contidas. Olha só que coisa mais magnífica. Eu garanto que a partir de hoje, quando vocês abrirem uma fruta e ver semente, vocês vão lembrar do que eu falei. Não de mim, mas do provérbio chinês. Porque a gente faz as coisas tão no automático que não fazemos esse tipo de avaliação, né, no nosso dia a dia. Que coisa mais linda se soubéssemos quantas frutas aquela semente seria capaz de dar. Outra coisa que Abigail diz a Paulo: espera. Porque Deus sempre é o último a falar aos nossos corações, às nossas mentes. Ele é o último a se manifestar. E aí vem uma palavrinha pequena que muitas pessoas não gostam de ouvir. A virtude da paciência. Porque quem espera tem que ter paciência. Muita paciência. Esperarmos os filhos crescer, esperarmos o filho fazer sua faculdade, ir embora, casar, ter seus filhos. Ou não podemos esperar ou contar com isso, porque temos nos nossos lares crianças com deficiências que serão sempre nos movendo a ajudá-los e colaborar com eles na encarnação o tempo todo, 24 horas por dia. Quantos de nós conhecemos pessoas que têm crianças com deficiência na família e que sabe que o futuro é esse, que o dia a dia é esse, mas não é melhor viver o dia a dia? Porque o futuro a Deus pertence. E que como nós acreditamos que os filhos do Pai jamais estarão abandonados, esperemos. Esperemos.
Outra palavrinha que Abigail fala a Paulo: trabalha. Aí eu volto àquela conversa lá da casa espírita. Queremos um trabalho, será, dentro da casa espírita? Ou nós queremos ser somente ouvintes ou papapá? Ou queremos só a aguinha fluida? O que será que nós queremos? Aqueles, quando nós temos um grande encontro, sempre tem, né? Aquelas pessoas que ficam na frente, entregando crachá, pegando seu nome, enfim, fazendo a acolhida para o evento. E essa primeira chamada para aquele evento, quando você se depara com uma pessoa com um sorriso largo, alegria nos olhos, você tem certeza que o evento será um sucesso. Então, o trabalho é daquele que entrega o crachá, até mesmo aquele que organiza, como no nosso caso, que maravilha, essa organização que a USE Jacareí está fazendo na Semana Espírita. Chegando para nós, uns minutos para a gente ver se ela consegue retornar. Um momento, por favor. Mais um momento, por favor. Aí. Pode prosseguir. Imagina. Desculpa, caiu a energia. Aí então, Abigail, quando fala, olha só, gente, a gente dá trabalho, né? Ó, pessoal da USE. Desculpa. Mas aí, quando a Abigail fala do trabalho, eu me lembro de uma história que a Haroldo Dutra contou sobre um médium que ele conhecia muito, era amigo dele, da família, né? Senhor Leãozalho. Diz que o senhor Leãozalho era uma pessoa muito humilde, muito simples. Mas era um médium maravilhoso. E que ele era médium de cura. E que então, quando ele ia curar, fazer um benzimento, vamos dizer assim, né? Fazer um benzimento numa ferida aberta, ele passava as mãos, orava, e a ferida fechava. Era um fenômeno na cidade. E Haroldo Dutra, o conhecendo, foi um dia para conversar com ele. E só que o senhor Leão parou de atender nesse sentido da cura. Ele parou de atender. Ele resolveu que não ia atender mais. Só que ninguém sabia o porquê, né? E então o Haroldo Dutra foi até ele e perguntou para ele: por que o senhor não está mais fazendo atendimento de cura? Ah, meu irmão, Deus pôs o dermatologista na nossa vida.
Então, eu não preciso mais atender dessa maneira, para esse tipo de cura. E aí, Haroldo Dutra, conversando com ele, né? Ele com olhar, Haroldo Dutra com olhar muito tristonho. Seu Lúcio pergunta para ele o que estava acontecendo. E ele cai em comoção, porque era uma pessoa que ele amava profundamente. Aí o seu Leão diz a ele: não existe nada difícil na vida, meu irmão. O que existe são coisas trabalhosas. São coisas trabalhosas. Vamos tentar gravar essa frase. Não existe nada difícil na vida. O que existe são coisas trabalhosas. E ele era viúvo e cuidava de uma filha adolescente com PC, paralisia cerebral. E Haroldo Dutra só foi atendido por ele depois dele ter cuidado da filha, dado banho, dado o que comer e colocado na cama. Então, olha só nesse momento você já está trabalhando aquela palavrinha que eu já falei lá anteriormente. Paciência. Porque a gente quer ser atendido logo, né? A gente quer passar na frente. Isso é um perigo muito grande que nós corremos dentro da casa espírita. Muito grande. De termos essa ansiedade de sermos os primeiros. Né? E aí, então, esse trabalho que nós vamos para a casa espírita, será que a gente quer permanecer? Ou se nós achamos que o nosso esforço é um esforço que nós queremos louros? Será que nós fazemos trabalhos dentro da casa espírita pensando que futuramente eu serei a presidente ou vice-presidente, ou farei parte dos gestores da casa espírita? Eu quero ser igual a Ângela. Não seja igual a mim. Não seja igual a ninguém. Seja você mesmo. E faça a sua parte bem feita dentro da casa espírita. Porque se tudo que nós formos fazer nos faz um esforço interior, nós temos que fazer o esforço da melhor forma possível. Porque o esforço é nosso. Eu não vou para a casa espírita mais para vermos a roupa que a criatura está usando, querer saber a vida particular da pessoa, interrogarmos, apontarmos dedo. Não. O atendimento fraterno realizado dentro da casa espírita deve ser muito bem trabalhado. Nós mesmos estudarmos. E assim, eu achei uma coisa muito interessante que o Haroldo Dutra falou. Ele fala assim, o pior que esse entusiasmo, né, de trabalhar muitas vezes, ele diz assim, que o pior que existe é um burro entusiasmado. Por quê? Ele está entusiasmado, mas ele continua burro. Não é o burro bicho, né? Vamos pensar em nós mesmos, que às vezes a gente se entusiasma tanto por aquela coisa, mas nós não nos esforçamos para melhorar, para estudarmos. São poucas as pessoas que querem estudar a doutrina dos espíritos, né? A gente tem sentido isso, né? Então, nós precisamos ser inteligentes. Precisamos ser inteligentes. E aí a gente pergunta, né?
Ou seja, fica uma dica aqui, né? Que trabalho que nós queremos dentro da casa espírita. Então, nós já temos aí 3 palavrinhas que a Abigail falou. Pode deixar. Ama, trabalha, espera. Tá bom, então. Esperar. Como é difícil esperar, né? E, sobretudo, perdoar. Perdoar. Ô, palavrinha difícil de ser vivida. Então, quando nós abraçamos as lições de Jesus, quando nós colocamos para nós as lições de Jesus, não tem mais dentro do nosso coração o ódio, a raiva, a inveja, o ciúmes. E até mesmo as questões do perdão. Será que nós, às vezes a gente fala assim, a pessoa me magoou, a pessoa me prejudicou e eu não perdoo. Mas quantas vezes nós precisamos de perdão? Quantas vezes? Fica aqui também uma reflexão. Quantas vezes nós ferimos alguém e nós estamos até hoje em busca do perdão? E aí, então, eu quero lembrar vocês o quanto as mulheres têm feito um certo sucesso, né? Quando, por exemplo, André Luiz chega na espiritualidade, ele se depara com a mãe. Ele se derrete todo. Ele se entrega. Quando o Gregório também encontra a sua amada, o seu amor, a sua mãe, quanta emoção! Isso está no livro Libertação. Bem lá no final, onde ele levanta a espada para a pessoa que o tenta socorrer na espiritualidade. E quando ela levanta o véu de si mesmo, é a mãe dele. Ele não aguenta. Ele se entrega. E vamos lembrar também do filme do Divaldo, né? Que o inimigo que o perseguia, né? Quando nasceu a mãe dele e Divaldo a aceita como filha, ele também se transforma naquele momento. A visão dele para com Chico é outra. Porque Chico ama a mãe dele. E ele a ama também, logicamente, né? E aí a gente também pode lembrar um pouquinho da mágoa. Essa mágoa que a gente vai carregando por encarnações e encarnações. Que temos que hoje trabalhar psicologicamente, ir para os consultórios em busca de um socorro, porque não perdoamos. E aí, então, eu pergunto para vocês assim, né? A mágoa, que ela vem carregada de tantas emoções ruins, vamos rever isso conosco. Aí tem a história do Chico, que vocês já devem conhecer, não é? Chico tinha um cachorro muito doente e quando ele voltava das sessões, ele ia cuidar, ia tratar desse cachorro. Uma pessoa, que não vem ao caso saber quem é, pensa assim, eu vou dar um jeito. Eu vou acabar com o sofrimento do Chico. E ela dá um veneno pro cachorro, Chico chega dos trabalhos, o cachorro está morto. E ela fala para ele, fui eu quem fiz para salvar você dos seus sofrimentos e a nós, porque não aguentamos mais ouvir esse cachorro chorar e latir. Chico, ele fica muito magoado. Aí quando, passado 3 meses, terminada uma sessão,
Emmanuel chega para Chico e fala para ele: Chico, do jeito que está o seu coração, a sua parte cardíaca, nós não temos mais condições de trabalharmos com você. Mas por que no coração? Porque era o órgão da deficiência do Chico. Outras pessoas têm outros órgãos que podem vir com deficiências de outras vidas. Trazemos no nosso perispírito. E aí Chico é cometido daquele susto e fala: e o que eu tenho que fazer? Ora, você vai perguntar para essa pessoa o que ela gostaria de ganhar. E o que ela gostaria de ganhar, você vai comprar e vai dar para ela de presente. Aí ele falou assim: nossa, mas ela me magoou e eu que tenho que dar o presente? Aí Emmanuel responde para ele: olha, isso é, não digo um recado, mas um recadinho de Jesus. Vai obedecer? Ele: vou sim. Dia seguinte, Chico vai, pergunta para a pessoa o que ela gostaria de ganhar. Ela queria uma máquina de costura. Chico sai, vai ver o preço da máquina de costura e lembrando que tinha que ser a melhor máquina. E ele compra uma máquina de costura, brinca-se, né, que ele está pagando ainda, que não terminou o boleto, as carnezinho dele, da máquina de costura, de tantas prestações que ele teve que fazer diante do salário que ele recebia. Salvo as brincadeiras. E quando o Chico leva essa máquina para essa pessoa, a gratidão dela é tanta, a felicidade dela é tanta, que ela emite do coração dela uma luz tão grande que envolve Chico e aquela mágoa dissipada. Então, tem outro caminho, meus irmãos? Não tem outro caminho. Se não é a força do perdão e da gratidão. Nós precisamos perdoar. E para encerrarmos, eu quero deixar uma tarefinha para você. Nessa noite, em agradecimento, né, por essa bênção, não pelas minhas palavras, mas pela presença divina do Cristo, dos Espíritos bondosos que nos assistem e que chegam aos lares de todos vocês, fazendo toda uma asepsia espiritual nos seus lares, nas suas pessoas, nas pessoas que convivem com vocês. Eu deixo aqui uma tarefinha. Vamos meditar. Meditar nesta noite. Elevando os nossos pensamentos para que a gente possa perdoar. Pense no seu pai. Pense na sua mãe. Pense nos seus antepassados. Perdoa, meu irmão. Perdoa os erros que eles cometeram para conosco. Perdoa aquelas pessoas que conosco convivem no nosso dia a dia, na casa espírita, gente. Vamos perdoar as pessoas que convivem na casa espírita. Não vamos abandonar a casa espírita por isso. Vamos perdoar. A gente não é tão ruim e nem tão bom assim. Nós temos muito ainda o que aprender, né? E aqui eu digo para vocês, finalizando, né? Que deixe o sol do Evangelho entrar nas suas vidas. É bom, gente. É muito bom. Faz a diferença. Faz-se a luz nas nossas vidas. E o Evangelho, além de tudo, nos traz a luz da proteção, a luz da gratidão, a luz da fé, a luz do perdão. Se nessa noite eu não consegui passar nada, mas que vocês tenham entendido que o Evangelho é capaz de nos promover o perdão, a gratidão e a fé, nós já estamos muito bem, já estamos muito melhores. Que Jesus os abençoe.
Que Jesus abençoe os seus lares. Que a promessa do Cristo, que a promessa de Deus, de que seus filhos jamais estarão abandonados, seja a voz nos seus ouvidos, na sua consciência, para que a gente possa se sentir sempre acolhido pelo Cristo, pelo Pai e pela espiritualidade maior. Muito obrigada pela paciência em me ouvir. Que Deus os abençoe. Tá sem som. Pode ligá-lo. Tá sem som. Agora está ouvindo? Estou. Prazer em tê-la conosco. Nossa, uma delícia te ouvir. Foram, assim, reflexões muito profundas, né? Porque falar de Paulo, trazer os ensinamentos dele para os nossos dias a dia, é uma grande responsabilidade, né? O nosso coração se alegra. Quando eu conheci Paulo Estevam, a primeira vez que eu li o livro, eu me encantei. Primeiro, como um romance, que ele é divino e maravilhoso, né? Segundo, quando eu li pela segunda vez, né? Que aí a gente começou a se apropriar um pouco mais de tudo aquilo que estava escrito, das lições maravilhosas que ele nos traz, né? E é assim, é para todos sempre mesmo, coisas assim maravilhosas. E você colocou todas essas reflexões falando de Abigail muito bem colocado, né? Que nos acalenta o coração e faz com que a gente reflita, porque esta semana é uma semana de grandes reflexões. Então, não vou me estender muito, porque nós estamos falando já bastante. Só agradeço você, a sua participação, a Casa do Amor Fraterno, fazer parte deste evento maravilhoso que só agrega valores para nós, né? A 66ª sexto encontro é Semana Espírita de Jacareí e região, né? Isso para nós é muito importante, porque olha quantos anos estamos fazendo isso, né? E cada vez com mais propriedade, com mais ensinamento. Então, nós agradecemos muito a sua participação, a participação daqueles que estão aí nos ouvindo, que estão nos acompanhando a semana inteira, ainda tem mais, né? Amanhã teremos Santa Isabel, e quarta-feira, dia 30, encerramos com a Comunidade Espírita Allan Kardec. Maria Ângela, muito obrigada por tudo. Aproveito também para falar um pouquinho do Departamento de Família, e este ano nós criamos o nosso Departamento de Família para a gente poder estudar, falar e pensar sobre a família espírita, essa família que nós temos, essa família tão importante para essa sociedade e para este momento infinito que nós estamos vivendo. Agradeço a todos. Maria Ângela, mais uma vez, obrigado. Obrigada a ele. Nós te agradecemos. E agora eu vou passar a palavra ao nosso presidente, que ele vai fazer a prece final para nós. Muito obrigada a todos. Amém. Até amanhã. Obrigado, Maria Ângela, mais uma vez. É uma alegria, foi uma delícia a palestra hoje. Suas palavras foram profundas e tocaram muito o nosso coração. Como muito diz a minha digníssima esposa, secretária da USE, em termos municipal de Jacareí, eu faria a prece hoje. Então, amanhã nós estaremos virtualmente em Santa Isabel. Olha que maravilha. Não tem desculpa não ir amanhã em Santa Isabel. Estaremos virtualmente em Santa Isabel para nós assistir a palestra da nossa amiga Rosana Valentim, que vai falar o tema diversidade sim, preconceito não, amanhã às 20 horas. Então, estamos todos convidados. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, no YouTube, no Facebook da USE Municipal de Jacareí e também no Instagram também, tá? Lá estarão disponibilizadas as palestras desta semana e do Encontro da Família, que aconteceu domingo. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos
para podermos refletir, pensar sobre os ensinamentos que recebemos na noite de hoje, e que estes ensinamentos possamos continuar a noite adentro, enquanto estivermos no sono físico, ao encontrarmos com os nossos amigos da espiritualidade maior, e a fim de podermos garantir que esses ensinamentos possam falar mais alto durante o nosso dia a dia e possamos cumprir e vivenciar os ensinamentos da doutrina espírita. Agradecemos todos, que cada um dos nossos internautas receba as bênçãos e a proteção de Deus, e que Jesus possa acompanhá-los hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado. Obrigado, senhores e senhoras. Então, até amanhã, às 20 horas. Muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado, Secarelli. Obrigado pelo apoio, viu? Leva o nosso abraço a todos os companheiros aí do Casa do Amor Fraterno. Obrigada. Ângela, prazer revê-la, viu? Faz saudade de você, viu? Faz tempo que eu também. Um abraço é sempre bom, né? Com certeza. Então, recebemos nosso apoio virtual, né? Isso. E convidamos a todos a tomar um lanche nas suas casas. Por favor. Com palavras do seu Luiz Antônio de Guararema. Peguei dele. Aprendi com o seu Luiz Antônio de Guararema. Um abraço, gente. Beijo. Fique com Deus, Tchau, viu? tchau. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.